Olá pessoal, hoje a gente vai falar de IAM Roles. Imagina o seguinte cenário, você precisa acessar um recurso da AWS, por exemplo, você precisa baixar os arquivos de um bucket. Você tem um bucket lá com 3 arquivos, você quer baixar um deles, ou quer ler o arquivo, ou inserir um novo arquivo, e aí você faz o seu login na AWS, se apresenta com suas credenciais e acessa o console. Tendo acessado o console, o que vai acontecer daí para diante, já que as suas credenciais já foram checadas e a AWS sabe quem você é e sabe que você é quem você diz que é, esse é o espírito da checagem de credenciais, então agora você só está sujeito à checagem de permissões. Então as suas permissões vão ser verificadas. E aí tem todo aquele trâmite de verificação de permissões. Você tem permissão para aquele recurso? Sim. Se você tem permissão para aquele recurso, existe uma permission boundary que limita você? Ou tem uma política da sua organização que não permite que você use aquele recurso? E aí a AWS vai fazer aquela série de avaliações para ver se você realmente pode chegar lá. Beleza. Então, se você tiver acesso, você vai chegar no recurso. E se, ao invés de você estar tentando acessar um recurso na AWS, uma aplicação estiver tentando acessar o recurso na AWS? E se, ao invés de você acessar diretamente no console, você criou uma API e hospedou ela na AWS, e essa API, ou um site dinâmico, precisa acessar os recursos de um outro serviço. Por exemplo, a gente tem uma instância de EC2 aqui, que você sabe que é um computador alugado por você na AWS, e como isso é um computador, você pode muito bem hospedar ali código programático. Você pode desenvolver uma API e colocar lá. Agora, suponha que essa sua API ela precise acessar os arquivos de um bucket S3. Ora, o serviço EC2 é um e o serviço S3 é outro. Então, serviços diferentes, é lógico que deve haver uma regra para um acessar o outro, né? De outra forma, seria muito simples burlar a segurança. Se alguém tivesse acesso a um serviço, daquele serviço acessaria todos os outros. Então não pode ser assim acesso franqueado, né? Deve haver uma regra. Sim, e existe uma regra. Mesmo os serviços de AWS, eles têm limitações de acessar uns aos outros. Assim como os usuários IAM, que correspondem a pessoas ou devem corresponder a pessoas, eles também precisam de permissões para acessar recursos. Os serviços de AWS também precisam de permissões para acessar uns aos outros. Agora, como é que um serviço da AWS pode ter credenciais? Como é que ele se identifica diante da AWS para poder acessar um outro recurso? Bom, isso não é necessário. Porque um serviço da AWS, ele não precisa se credenciar, dizer, olha, eu sou o EC2. A AWS já sabe que ele é. Então, ele vai acessar sem credenciais. Poxa, mas sem credenciais? Sim, sem credenciais. Ele vai acessar só com permissões. Mas se ele não tem credenciais, como é que ele obtém permissões? Aí entra a nossa querida amiga, a Role. Aqui tem uma definição longuíssima. Eu não costumo colocar textos gigantes assim em slides, mas nesse caso aqui eu coloquei para você pausar e ler depois se você quiser. Mas uma Role é uma identidade IAM. Ela é uma dos tipos de identidade IAM. Uma role possui permissões, ou pode possuir se forem atribuídas a ela permissões, assim como a gente faz com usuários IAM. Uma característica importante da role é que ela não está associada a nenhum usuário e nem a um grupo. Ela não está associada a nada. Ela pode ser acessada, mas ela não está associada. Ela não necessita e ela também não possui credenciais de longo prazo, como um usuário e senha, por exemplo. Como que um serviço da AWS, por exemplo, uma instância de EC2, iria apresentar suas credenciais na própria AWS se ela já está lá dentro. Então, não faz sentido um serviço de AWS ter credenciais. O que acontece aqui na Role é que ela, apesar de não ter credenciais, porque não precisa, ela tem permissões, ou pode ter permissões. Essa Role, ela pode prover credenciais, ela pode prover permissões para quem assumir a role.
Lembre-se que o símbolo da Role é um capacete. Porque um capacete é aquela forma de distinção que o pessoal utiliza na construção civil, onde cada uma pessoa pode pegar o seu capacete e colocar na cabeça. Então, se o cara colocar o capacete branco do engenheiro, ele vai chegar lá mandando a beça, porque ele vai ser identificado como engenheiro. Se ele colocar o capacete vermelho do bombeiro, ele vai ser identificado como bombeiro. E assim funcionam as roles. Por isso, o símbolo dela é um capacete. Quando um serviço da AWS coloca este capacete, ou seja, assume essa role, ele passa a ter as permissões que estão associadas com a role. Então, a role consegue conceder permissões para o serviço que a assume. É essa a estratégia de uso da role. Então, quando você tem um serviço que quer acessar o outro, bota o capacete, ou seja, assuma a role. Mas para isso você precisa criar a role primeiro. A gente vai ver isso na aula prática aqui. Por enquanto a gente está só na definição. Imagina aqui, olhando para esse slide, que você tem uma API num serviço da AWS, provavelmente numa instância de EC2, e a sua API quer acessar um recurso qualquer. Esse acesso é negado. Por que o acesso é negado? Porque o recurso que está sendo acessado, ele vai exigir que você tenha permissão para fazer o acesso, e você não vai ter permissão, porque como é que uma API ou uma instância de EC2 consegue ter permissões? Ela não tem permissões, ela obtém permissões a partir da role, que é o próximo slide que a gente vai ver aqui. Então, você como usuário, tá aqui, você como usuário da AWS, um cara que pode administrar alguns detalhes de segurança, você vai criar permissões dentro de uma role. Então, esta role vai ter as permissões que você definir, e quando o serviço de EC2, onde está rodando a sua API, quando ele assumir essa role, quando essa role for atribuída a ele, ele vai ganhar acesso ao outro serviço AWS, que pode ser, por exemplo, um bucket. Como a role ela não está vinculada a ninguém, mas ela pode ser assumida por qualquer um, então é comum você pensar o seguinte: a role pode ser assumida por um usuário, por um serviço ou por uma aplicação. Você pode ter, por exemplo, 2 containers rodando numa instância EC2 e cada um desses containers vai assumir individualmente a role. Ou você pode atribuir a role para a instância EC2 inteira. E aí as aplicações que estiverem rodando naquela instância vão ter os acessos que a role prevê nas permissões que estão configuradas nela. Beleza. Agora, o que acontece, por exemplo, se você deleta uma API? Você deleta um serviço, você exclui uma instância EC2. A role continua lá, quietinha, ela pode ser assumida por uma outra instância que você venha a criar depois. Assim como um user que assumiu uma role, se esse user for embora, a role continua lá. E um outro user pode vir e assumir a role de novo. E assim sucessivamente. Quantos users entrarem aqui e quiserem assumir a role, vão poder. A mesma coisa funciona para os serviços e as aplicações. Bom, isso é a teoria. Parece muito legal e não tem muito a dizer além disso aqui, é assim que funciona. Talvez a gente possa dizer ainda que uma role ela pode ser assumida não só por serviços, mas também por usuários. Tem uma estratégia que a gente usa para poder o usuário conseguir assumir uma role. Mas o mais comum é que serviços assumam roles. Agora a gente vai para a aula prática e vai ver como é que isso funciona. Nós vamos criar ali uma API, vamos hospedar essa API numa instância EC2 e vamos tentar acessar um S3 usando as permissões concedidas por uma role. Inicialmente, vamos definir uma estratégia para a gente poder provar o funcionamento da role. Vamos ver aqui como é que a gente pode certificar que a role realmente ela contém permissões e é um papel que pode ser assumido por uma aplicação. A gente vai precisar para isso de uma aplicação. Nós vamos colocar uma aplicação rodando na AWS e essa aplicação ela naturalmente vai precisar de um computador, né? Porque ela é uma aplicação em Java, então ela precisa de um computador. E esse computador que a gente vai usar é uma instância EC2 da AWS. Então a gente precisa de uma instância EC2. Depois a gente vai definir o seguinte, que essa aplicação ela vai precisar acessar um bucket. Esse bucket ele vai conter arquivos. Qual é o espírito da aplicação? Por que ela vai ser desenvolvida? Ela quer
acessar o bucket e listar os arquivos que estão armazenados no bucket. É muito simples, é simplório, como eu costumo dizer, né? Porque não tem complexidade mesmo nenhuma. É uma aplicação que acessa um bucket. E essa aplicação vai listar os buckets para você no terminal. Ela vai fazer um log lá, um print com os nomes dos buckets, dos arquivos do bucket. Beleza, só que para isso a aplicação precisa ter acesso ao bucket. E lembre-se que não tem nenhum usuário envolvido nisso. Não é um usuário acessando o console da AWS e tendo acesso ao bucket, mas sim uma aplicação que está rodando, uma API feita em Java, que você vai rodar um curl, vai bater nessa API, essa API vai acessar o bucket e vai devolver os arquivos, o nome dos arquivos que estão no bucket. Então a gente precisa de uma instância EC2, a gente precisa de um bucket e a gente precisa de uma aplicação. Vamos começar pelo comecinho. Vamos criar aqui uma instância EC2. A gente vai ver em detalhes a criação e a manutenção de instâncias EC2, o uso delas. Por enquanto, a gente vai só criar mesmo sem entrar em detalhe. Importante você saber que EC2 é um computador que você contrata lá na AWS. É como se você estivesse indo na loja e comprando um computador. Só que ao invés de comprar, você aluga. Quando você não quer mais, você devolve e pronto. Então vamos aqui em Launch Instances. Vamos criar aqui um nome bacana para a instância. A gente vai criar nomes muito similares, para a instância, para o role e para o bucket, para poder você não ter dificuldade de memorizar quem é quem na hora da gente utilizar. Então vamos lá criar uma instância. O nome dessa instância vai ser o meu nome, que vaidade, né? Vamos colocar aqui. EC2 Homer Teles. Esse é o nome da instância. Agora a gente vai observar só um detalhe que é crucial aqui. Para poder a gente acessar essa instância, a gente vai precisar de um negócio chamado key pair. Você pode usar o key pair para acessar com segurança, conectar com segurança na sua instância. A gente quer conectar com essa instância. Então a gente vai criar aqui esse key pair. Vamos lá, create new key pair. Vai dar um nome para ele aqui, um nome para esse par de chaves. O nome, conforme a gente combinou, vai ser um nome bem intuitivo e que tenha relação com as outras estruturas que a gente está utilizando. Então, nós vamos criar aqui uma key pair chamada key pair Homer Teles, assim como o EC2 se chamou EC2 Homer Teles. Create key pair. E quando você criar o key pair, você vai observar que um arquivo foi baixado para sua máquina. Então você tem esse key pair salvo aqui no seu computador, para você utilizar quando você precisar acessar essa instância a partir do seu computador pessoal, do computador que está em cima da sua mesa. É um computador acessando o outro. Esse key pair é a chave que vai abrir o acesso para o computador remoto. Beleza, vamos rolar mais aqui para baixo. Não tem nada aqui que a gente precise configurar nesse momento. A gente já definiu o nome, já definiu o key pair. A única coisa que você talvez tenha curiosidade de observar aqui é o tipo de máquina que a gente está contratando. A gente pode contratar, depois a gente vai ver isso quando estiver estudando EC2, a gente pode contratar diversos tipos de hardware com múltiplas opções de sistema operacional. Então o que nós estamos contratando aqui é esse cara aqui, ó. A gente está contratando aqui um computador que chama T3 Micro com um Linux instalado nele. É aqui, ó, o nome dele. T3 Micro. Aqui tem as especificações de hardware, 1 GB de memória, tal. E aí você, pô, mas é bem pouquinho. O computador que eu tenho aqui em cima da minha mesa é muito mais potente que isso. Para o que a gente vai fazer, isso aqui é mais do que suficiente. Está sobrando recurso, inclusive. E o sistema operacional que vem nele é uma versão de Linux. A gente vai utilizar essa aí mesmo. E pronto. Launch Instance. Quando você visitar o serviço EC2 no console, vai vir aqui, EC2.
e você escolhe Instances, e você vai ver que a sua instância está rodando. Leva um pouquinho de tempo para subir, é como se estivesse ligando o computador que está em cima da mesa, né? Você acabou de apertar o botão e o computador leva um tempinho para ligar. Então esse aqui também é a mesma coisa, ó, EC2 Homer Teles. A instância está rodando e isso aqui é um computador. Você pode fazer o que você faz no seu computador aí, instalar um Java, botar uma API para rodar e etc. Bom, agora que a gente já tem um EC2, vamos criar o nosso bucket, que é a outra estrutura que a gente vai precisar, né? Afinal de contas, lembre-se, a estratégia é instalar no EC2 uma aplicação que seja capaz de conectar com o serviço S3 e recuperar os nomes dos arquivos que estão naquele bucket. Então vamos aqui em S3 ou S3. Acessamos o S3 aqui e vamos criar um bucket. Afinal de contas, é isso que a gente quer fazer, né? Criar um bucket para poder colocar arquivos dentro dele. O nome desse bucket, para combinar com os outros recursos que a gente está criando, a gente vai definir que o nome dele é Bucket Homer Teles, só para ficar tudo parecidinho, para ficar fácil da gente tratar esses recursos depois. Aqui também a gente vai estudar isso em profundidade no tópico de S3, mas por enquanto o que a gente precisa fazer é somente criar o bucket e o nome dele é bastante para isso. Então a gente não vai precisar de mais nada aqui. Create bucket. Agora, para você poder acessar esse bucket e visualizar os nomes dos arquivos que estão guardados nesse bucket, você precisa de arquivos no bucket. Então, a gente vai subir aqui alguns arquivos e você vai poder exercitar isso aí na sua máquina, né, para poder reproduzir e fixar o conhecimento. Como que você vai poder fazer isso? Você vai criar arquivos na sua máquina e você vai fazer upload no seu bucket, exatamente como eu estou fazendo aqui. Vamos abrir aqui o nosso querido bucket. Ele vai mostrar para você um bucket vazio. Isso aqui é uma lista dos conteúdos do bucket e não tem nada aqui. Então nós vamos clicar aqui em upload, é o que a gente quer fazer. A gente quer fazer upload de arquivos. Okay? Vamos adicionar arquivos. E esses arquivos vêm de onde? São arquivos que estão no micro da gente, né? No computador da gente. Abrir. Ele vai fazer uma listinha aqui, você seleciona todos eles e vai clicar em upload. Agora, quando você visualizar o seu bucket, ele vai mostrar para você uma lista de arquivos que estão aqui. Ó. Arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3. Esses arquivos são arquivos bobos, não tem nada dentro, é só um arquivo texto para você saber que tem alguma coisa no bucket. Beleza, então agora a gente tem um EC2 e tem um bucket. A gente quer criar uma aplicação, colocar no EC2, fazer essa aplicação rodar, disparar uma requisição para essa API e fazer com que a API acesse o bucket e retorne os nomes dos arquivos. Então a gente precisa de uma aplicação, né? É natural que a gente precise de uma aplicação. Vamos desenvolver essa aplicação em Java. Primeiramente, a gente não vai gastar tempo aqui desenvolvendo a aplicação em Java, porque o intuito desse curso aqui não é ensinar Java naturalmente. Talvez você já saiba Java, talvez você não saiba, mas isso não é importante nesse momento. A gente vai brevemente mostrar a aplicação, para você saber o que ela faz. Ela já está pronta aqui na minha máquina. Então, quem se lembra aí da aula onde a gente criou uma aplicação para poder gerenciar usuários IAM de forma remota a partir da nossa máquina local, vai se sentir bem à vontade com essa aplicação aqui, porque ela é muito parecida com a outra. Primeiro, o arquivo POM. No arquivo POM, a gente, entre outras coisas, a gente definiu aqui que a gente precisa da dependência S3 da AWS. O nome dessa aplicação aqui é Role Test. Vamos fazer ela recarregar aqui as dependências. Vou dar aqui um clean install. Só para ver se está tudo funcionando mesmo. Sim, agora vamos ver o que essa API faz. A API
ela inicialmente, ela configura aqui o seu acesso ao S3, ela cria um service, S3 Client Builder. Esse S3 Client aqui, ele vem de onde? Quem é essa classe aqui? Eu escrevi um client para S3? Não. Esse client S3 vem da dependência que a gente incluiu lá, que é do SDK da AWS. Então, ela configura aqui o client e já deixa ele criado em memória. Todos os métodos desse client, tudo que é necessário para a gente poder conectar com a AWS e realmente atuar como um client, ir até lá e obter coisas ou invocar APIs, tudo já está definido pelo cara que programou lá o SDK da AWS. A gente não vai precisar fazer nada aqui. A gente só vai precisar usar esse client, conhecer os métodos que estão disponíveis e utilizar os métodos que o client disponibiliza para nós. Então, isso vai ser feito pelo service. Aqui o service. E o que o service faz aqui? Ele só tem um método. Ele tem um método chamado list files. É esse o nosso objetivo, né? Acessar um bucket e lá pegar a lista dos arquivos que estão no bucket e mostrar para o usuário, para quem fez a requisição para a nossa API. Beleza, então. Primeiro a gente define aqui um response, que a gente entende que seja a resposta que o nosso cliente vai obter a partir da API da AWS. E depois aqui a gente pega esse response e cata do response os nomes dos arquivos. Tem mais coisa lá, mas a gente só quer o nome dos arquivos e transforma ele numa lista. E depois a gente mostra isso para o usuário. O responsável por fazer essa ponte aqui é o controller, que vai invocar o método do service e vai devolver na forma de um response aqui para quem invocar esse método. A gente pode testar isso aqui a partir da nossa máquina. Lembre-se que vai funcionar muito bem na nossa máquina, porque nós temos aqui o quê? As nossas credenciais da AWS, que estão dentro da nossa pastinha AWS. Quem assistiu a aula onde a gente mostrou a API que acessava os usuários IAM, vai lembrar muito bem disso. Então, a gente tem aqui nossa classe main, a nossa classe com o método main aqui, ó, que vai fazer com que a aplicação rode. Bom, a aplicação levantando aqui, né, a aplicação rodando, ela vai disponibilizar aquele endpoint que está lá no controller e a gente vai poder acessar esse endpoint através de uma requisição. Vamos fazer isso então? Vamos abrir aqui o nosso Postman e vamos acessar HTTP localhost 8080 S3 files. O que é esse endereço de recurso aqui? Esse recurso é exatamente o método que está no nosso controller. Aqui, ó. S3 files. É como está mapeado esse método aqui para poder ser acessado externamente por uma chamada HTTP. E aqui, bucket e o nome do bucket. O bucket que a gente vai usar aqui é bucket Homer Teles. É o nome do bucket que a gente acabou de criar lá. Se você quiser dar uma olhada nisso, a gente volta aqui na AWS e mostra para você que o nome do bucket é bucket Homer Teles. Ele tem 3 arquivos, arquivo 1, arquivo 2 e arquivo 3. Ok. A gente vai enviar essa requisição aqui para a nossa API, a nossa API vai bater na AWS e vai retornar para nós esse resultado. Está aqui a API funcionando bem bonitinho. Ok, mas isso é na nossa máquina, isso é aqui na máquina local. Agora a gente quer rodar isso na AWS. A gente quer hospedar isso na AWS e fazer com que a nossa aplicação que está no EC2 seja capaz de atingir o S3, acessar o S3 e fazer a mesma coisa que ela está fazendo aqui localmente. Lembre-se que lá no nosso EC2 a gente não tem um arquivo de credenciais, isso não está lá e nem deve estar, né? Lógico, questão de segurança. Vamos voltar aqui para o nosso terminal, para o nosso console e vamos fazer o seguinte. Vamos definir vamos pensar um pouco para saber o que a gente precisa para tornar essa instância EC2
útil para nós. Vamos clicar aqui em EC2, vamos escolher EC2. Beleza, está aqui o nosso EC2 aqui aberto. Tem a nossa instância. Aqui, EC2 Homer Teles, é essa a instância. Ok. A gente precisa interagir com esse cara, interagir com esse computador que a gente acabou de alugar na AWS. Como é que a gente vai interagir com esse computador? Bom, a gente precisa acessar o sistema operacional que está instalado nele. Como é que a gente faz isso? Através de um terminal. É o jeito mais legal de fazer. Então, a gente precisa abrir um terminal dentro do EC2. Vamos conectar com essa instância clicando aqui em Connect. Quando você clica em Connect, ele vai fazer uma série de perguntas aqui, você não precisa responder nada disso, basta você dizer Connect. E ele vai abrir um terminalzinho para você. Lembre-se que o computador que você acabou de alugar, ele é novinho, zero. Ele tem um sistema operacional, mas é só isso que ele tem. Não tem mais nada instalado aqui. Então a primeira providência que a gente tem que tomar é instalar um Java. Afinal de contas, a nossa aplicação foi feita em Java e ela precisa do Java para rodar. Ela precisa da JVM para poder ela funcionar. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente tem um comandinho já pronto, mas é um comando bem simples e é muito intuitivo. Só a sintaxe é que é meio atrapalhada aqui, mas a sintaxe não é nada, né? O que importa é o conteúdo do comando. Olha lá, você vai usar o usuário sudo, super poderoso, e vai dar um install no Java 17. É a versão que a gente está usando aqui. Se você, experimentando aí na sua máquina, for usar um Java diferente, você pode mudar isso aí. Até Java 11 também. Vamos dar um Enter aqui e vamos esperar que ele instale o Java. Eu provavelmente nesse ponto aqui vou cortar o vídeo, porque a instalação do Java demora um pouquinho. Então a gente vai testar se o Java está aqui mesmo. É o tradicional Java ---- version. Ele deve exibir a versão do Java para nós. Está aí, ó. A versão do Java está aí. Então a gente sabe agora que a gente tem uma máquina na AWS, um computador com o Java instalado. Beleza. Só a gente não tem ainda a nossa aplicação. A nossa aplicação, conforme você deve saber, ou não sabe também, não é obrigado a saber isso, mas o Java, quando você build a aplicação, ele gera um jar, um arquivo com tudo que a aplicação precisa para funcionar, o bytecode está lá dentro. É o equivalente ao executável em algumas linguagens. Bom, a gente precisa desse cara aqui na máquina da AWS para poder funcionar. A gente precisa dele aqui no nosso EC2. Quando você, aqui na sua IDE ou por outra forma qualquer, você pode fazer manualmente, você pode usar Javac ou um comando manual. Quando você build a aplicação, ainda agora há pouco eu acabei de usar aqui o Maven Clean Compile, né? Quando você faz isso, ele gera um jar para você, que é o teu bytecode, é aquilo que vai efetivamente ser utilizado para poder a aplicação rodar. Eu vou deletar aqui essa pastinha target, que é onde ele cria as coisas quando ele compila, e eu vou fazer a compilação de novo para você ver a coisa acontecer aqui ao vivo. Dessa vez não vou cortar o vídeo, vou continuar falando um monte de besteira aqui para você poder acompanhar o que está acontecendo. Você está vendo aqui os logs da compilação, né? Se houver testes na aplicação, testes unitários, ele vai rodar os testes e você vai poder ver o resultado dos testes aqui, mas não tem, né? A nossa aplicação é muito simplesinha, ela é só mesmo para poder, é uma prova de conceito, então não vai ter nem teste. E aqui ele gerou o jar que você vai utilizar para lá, vai utilizar para levar para o seu EC2. Beleza, a gente já tem esse jar aqui copiado numa outra pasta. Esse caminho aqui é um caminho complicado e a gente precisaria digitar esse caminho todo para poder fazer a cópia. Agora a gente vai fazer o seguinte, a partir da nossa máquina, a gente vai copiar o jar, esse cara aqui, ó, rollPoc 0.0.1 snapshot jar. Veja que é o mesmo carinha que está aqui, ó, rollPoc 0.0.1 snapshot jar. Esse cara aqui, eu só peguei ele aqui de dentro da aplicação e copiei
essa pastinha aqui para poder ficar fácil. Vamos então copiar ele para a nossa instância EC2. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Tem um comando bem legal para a gente utilizar aqui. A gente primeiro precisa assegurar que a gente vai conseguir conectar com a instância EC2. Isso a gente vai fazer com o comando SCP. Para poder fazer essa conexão, a gente precisa obter o IP público lá da nossa instância. Afinal de contas, você está fora da AWS, você está na sua máquina. Então, você vai vir aqui na instância, ela está selecionadinha aqui, ó, public IPv4 address. Você vem aqui, copia, e você vai usar esse IP para poder montar o comando que você vai disparar para poder fazer a cópia do teu jar, transferir o jar que está na tua máquina para a instância de EC2 que está na AWS. Então, nós vamos fazer o seguinte. Sim, uma outra coisa que você vai precisar também é do key pair. Lembra do key pair que a gente criou quando a gente criou a instância? Pois é, ele está aqui na sua máquina em algum lugar. Provavelmente na pasta downloads. Está aqui, ó. Key pair ou Metelis. A gente vai pegar esse carinha aqui e vai copiar também para aquela pastinha que a gente estava lá. Só por uma questão de organização mesmo. A pasta aqui é teles, POCs, e eu copio para cá. Beleza, então eu tenho aquilo que eu quero transferir, que é o meu jar, e tenho o key pair que eu vou usar para poder me apresentar diante da instância EC2 e dizer, olha, eu tenho aqui uma chave que você mesmo me deu e que permite que eu acesse você. Então a gente vai utilizar esse key pair aqui. O comando que a gente vai utilizar conforme eu falei, é um SCP. Então a gente vai abrir um terminalzinho aqui. Eu gosto de usar o Git Bash. É importante você observar que se você usa Git Bash, as barras serão barras invertidas. Aqui Ctrl+C não rola, né? Eu vou dar aqui um Shift Insert para poder trazer o comando que eu copiei da minha colinha para poder colocar aqui. Bom, quando você vai transferir o arquivo, você vai dizer aqui, primeiro, o key pair que você está utilizando, que é exatamente esse caminho aqui, ó, users teles POCs key pair ou Metelis. Então, vamos clicar aqui em cima, users teles POCs key pair ou Metelis. Está aqui a key pair. Beleza, você também vai informar o que você quer transferir. E está aqui, ó, users teles POCs role POC 0.0.1 snapshot, que é exatamente o caminho que está aqui e o nome do jar que você quer transferir. Beleza? E você vai dizer para onde que você quer mandar. EC2 users, aqui o IP que você acabou de copiar lá da sua instância EC2. E pronto, você vai copiar para a pasta home da sua instância EC2. Vamos tentar fazer isso? Ok, yes. Ele está transferindo o arquivo. Muito rapidão, né? Java é sensacional. O Java é bem pequenininho e também essa aplicação não tem nada, né? Não era para ser grande mesmo. Agora a gente volta na nossa instância EC2. Tá aqui ela. A gente tem um terminal aqui onde a gente está conectado com a instância, então a gente pode muito bem mandar aqui um ls. E quando você lista os arquivos que estão na sua instância EC2, na pasta home, ele vai mostrar para você que o nosso jar está lá, olha. Role POC 0.0.1 snapshot jar. Agora você pode rodar essa aplicação. Então você pode vir aqui, mandar um java -jar e dizer o nome da aplicação. Realmente a aplicação está rodando. E o que a gente precisa agora é chamar essa aplicação. A gente precisa invocar a aplicação para poder estimular o nosso endpoint e fazer com que ele bata lá no S3 para poder obter os nomes dos arquivos. Vamos fazer isso então. Para não derrubar a sessão aqui, eu vou conectar de novo com a instância, abrir um novo terminal. E connect, da mesma forma que a gente fez antes. Está aqui um novo terminal. E o que eu preciso fazer agora é disparar um curl contra essa API.
Eu vou disparar o cur e esse cur deve ser respondido. Então, a gente vai copiar o cur que a gente utilizou nosso teste local, lá do Postman, e vai disparar ele aqui. Tá aí o cur. Localhost 8080, S3, files, que é o nome do nosso endpoint aqui no controller. Vamos lá abrir o controller para a gente ver, que é esse 3 files. Ó, 3 files. E esse endpoint pressupõe o seguinte, ó, quando você invocar esse endpoint, você deve enviar um request parâmetro chamado bucket, com o nome do bucket que você quer acessar. Ora, o nome do nosso bucket é bucket -homer -teles. É esse o nome do bucket. Então, a gente vai enviar aqui, ó, um request parâmetro com o nome do bucket. Aqui, isso não está certo não, falta aqui uma coisinha. Vamos mudar isso aqui? Ó. Aqui é bucket igual a bucket homer teles. Agora sim, o nome do request parâmetro e o valor do request parâmetro. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. E erro interno. Mas, gente, está tudo tão bonitinho. Como é que vai dar erro uma hora dessa? A nossa aplicação funcionou tão bem aqui na nossa máquina. Por que ela não está funcionando aqui? Lembre-se que na nossa máquina você tem credenciais que permitem que você acesse serviços da AWS. Então, essas credenciais proporcionam a você um poder até bem grande, que é acessar os serviços da AWS de fora da AWS. Ou seja, da sua máquina você consegue bater no serviço da AWS. Essa máquina que está aqui, o EC2, ela tem um IP público. Isso é bem sinistro, porque ela pode ser acessada de fora e ela não pode sair, então, acessando tudo quanto é serviço da AWS, porque isso seria muito perigoso. Agora entra a Role. O objetivo dessa aula é a Role. Então, o que a gente vai fazer agora é conceder permissão para que essa instância EC2 acesse o nosso bucket S3. Para isso, a nossa instância EC2 ela vai assumir um papel. O papel que ela vai assumir é papel de somente leitura no bucket S3. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso a partir da atribuição de uma role ou atribuição de um papel, de uma função a essa instância EC2. Vamos fazer isso aqui. Voltamos para o nosso terminal. E vamos escolher aqui IAM. E vamos criar uma role. Aqui, roles. Vamos criar uma nova role. Ok, e vamos dizer o seguinte, essa role ela se aplica a instâncias EC2. Beleza. Próximo. E a gente vai escolher aqui quais são as permissões que serão atribuídas a quem assumir esse papel, essa role. Quem assumir essa role aqui vai ter que tipo de permissão? A permissão que a gente quer dar é a permissão de somente leitura no EC3. Então a gente vai escolher aqui Amazon EC3 Read Only Access. É esse cara aqui, essa permissão que vai estar incluída na nossa role. Nós vamos então dar um nome para ela. O nome que a gente vai dar para essa role aqui, para poder ficar ainda também bem didático, a gente poder relacionar uma coisa com a outra, ela vai se chamar Role Homer Teles. Create Role. Ela está aí agora. A gente tem uma role. Se a gente vier aqui e abrir essa role, ó, ela vai mostrar que as permissões contidas na role são Amazon S3 Read Only Access, e a gente pode exibir aqui, ó, S3 Get, S3 List, S3 Describe e por aí vai. Ok. Para nós, por enquanto, está indo tudo bem. A gente já tem uma instância EC2, já tem um S3 e já tem uma role que diz assim, olha, se você assumir essa role, você consegue fazer leitura dos buckets.
Ok, só que a gente ainda não especificou em nenhum lugar que a nossa instância EC2 ela vai assumir esse papel, assumir essa role. Então a gente vai aqui na nossa instância EC2, vem aqui em Actions, Security, Modify IAM Role. Lembre que você tem que estar com a sua instância selecionada, viu? E a gente vai procurar aqui a nossa role. Homer Teles, role Homer Teles. Beleza, vamos fazer aqui o update da role. E agora sim, agora você deve pensar, bom, eu tenho uma instância EC2 que assumiu a role que especifica que ela tem leitura de bucket S3. Será que isso vai proporcionar a minha aplicação Java, que está instalada na minha instância EC2, que assumiu a role de acesso somente leitura ao S3? Será que isso vai proporcionar à minha aplicação a condição de ler os arquivos no S3? Será que isso vai acontecer mesmo? Então, vamos dar uma olhada lá. Vamos fazer o mesmo que a gente fez antes. A gente vai vir aqui, vai dar um Ctrl+C nesse terminal, porque afinal de contas o nosso comando aqui falhou, né? A gente não teve mesmo sucesso. E vamos disparar de novo o cur. Vamos conferir se ele está certinho. Localhost 8080, S3 files, que é o mapeamento que nós fizemos lá do nosso método no controller, ou seja, é o que a gente está expondo, né? O controller que está lá esperando uma requisição, e a gente está passando aqui o request parâmetro que é esperado por aquele controller, bucket igual a bucket Homer Teles. A gente tem mesmo um bucket chamado bucket Homer Teles? Sim, tem, a gente criou. E ele tem arquivos dentro? Tem também. Então, isso deve funcionar agora. E funcionou. Você está vendo aqui a lista dos arquivos que o bucket contém. Arquivo 1 TXT, arquivo 2 TXT e arquivo 3 TXT. E a nossa aplicação funcionou com sucesso. Era isso para essa aula. E eu espero que você tenha gostado. E eu sugiro que você faça exercícios a partir disso, baixando a nossa aplicação, que está lá no GitHub. Eu vou deixar o link aqui no vídeo. E fazendo experimentos, por exemplo, modificando a role, ou removendo a role, criando uma nova role. Eu só recomendo para você que ao criar a instância, você salve o seu arquivo .pen, que é a sua key pair, num lugar bem bonitinho, bem seguro, porque você vai precisar dela depois para acessar. Com relação aos comandos, vou deixar todos eles em formato de texto aqui nos comentários também, para você somente copiar e alterar, não ter que digitar tudo de novo. Beleza? A gente se vê na próxima aula.